Irmãos e irmãs, seguidores do canal, nós, em nome de Jesus, estamos aqui, primeiramente, desejando que a paz do nosso Deus vos alcance de alguma forma, trazendo luz, trazendo graça, libertação, trazendo alegria, trazendo fé, confiança e esperança no bendito Deus que cuida de nós. E hoje nós trouxemos um assunto bem sério e bem curioso para compartilhar com os nossos internautas, os nossos irmãos de fé, que mantêm a esperança nas benditas promessas do nosso Deus, do Senhor Jesus. O assunto é a última profecia a se cumprir. Repito, a última profecia a se cumprir. Está baseada em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, que eu vou ler aqui, tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de dia, os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou à ira daquele grande dia. Ele não nos destinou para isso, mas para a consecução da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso destino. Ele morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortais uns aos outros, com essas palavras, edificai-vos uns aos outros, como sempre se faz. Bem, amados irmãos, é o seguinte, o assunto já foi dito, a última profecia se cumprir, e é o seguinte, nós queremos primeiramente dizer que as profecias são sinais. As profecias são sinais. Eu creio que vocês já fizeram viagem a uma grande cidade, né? Ou até uma pequena cidade, nessas rodovias sinalizadas, quando vai sempre no decorrer do percurso, a gente vê sempre faixas, né? Daqui a 130 quilômetros, a cidade X, etc. E quando vai se aproximando da metrópole, para onde nós estamos indo, a gente vê vários sinais. Aeroporto, a seta indicando para onde. Serras, etc., né? Centro das cidades. Então nós vemos muitos sinais. Que sinais? Sinais de trânsito. Sinais de trânsito. E as profecias são sinais para a história do povo de Deus, para a história do povo cristão, como também para a história do povo judeu, como também para a história da humanidade, de todo aquele que crê e confia no Deus único e vivo, que nos alerta e cumpre as suas promessas. Então, concluindo, as profecias são sinais. Baseado em que, pastor, que você diz que as profecias são sinais? Baseado em Mateus 24, 3, olha só. Os discípulos chegaram a Jesus, saindo do templo, mostravam a arquitetura do templo, a beleza, e Jesus Cristo tinha dito que, disse para eles que ali haveria um dia que não ficaria pedra sobre pedra. Aí então eles se lembraram de fazer uma pergunta a Jesus, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que sinal? Tá certo? Então as profecias são sinais. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo muitas profecias. E, por incrível que pareça, quer alguns creem, que alguns creem mesmo, quer alguns deixem de crer, mas a palavra de Deus cumprir-se-á ao pé da letra. Porque quem falou é um Deus perfeito, é um Deus que não falha, é um Deus que sabe do futuro do jeito que sabe do passado. Para ele não tem tempo. Tá certo, né? Que sinal
sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. A parte aparente da última profecia. Existe uma aparente última profecia. Uma aparente. E ela é o seguinte, é baseada em Mateus 24:14. Que diz também assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Essa é a aparente última profecia. Mas a última profecia não é essa. Nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Porque as pessoas dizem muito, os cristãos, os leitores da Bíblia, da Palavra de Deus, dizem assim: a única profecia se cumprir quando o evangelho for pregado por toda parte. Se pensa, né? Porque ele diz, então, em todo mundo, e então virá o fim. Geralmente, quando se diz a palavra então, se imagina naquele ínterim. Mas também tem um sentido de conclusão. Quando o evangelho não virá o fim, sem o evangelho ser pregado em toda parte, ou em toda a terra. Aí, a ordem da pregação do evangelho é: ide e pregai até os confins da terra. Está lá em Atos, está em Mateus 28, está em Marcos 16, tá nos evangelhos. E quando faz menção da missão da igreja, lá em Atos, capítulo 1, diz que ser-me-ão testemunhas até os confins da terra. Muito bem, então nós queremos falar agora sobre os confins da terra. No tempo de Jesus, os confins da terra eram o Oriente Médio, o Oriente Próximo, a Europa e o norte da África. Então a igreja cumpriu a sua missão, a igreja já foi lá, a igreja já pegou o evangelho lá. Mas em muitas partes eles apostataram, quer dizer, abandonaram a fé, saíram da família dos filhos de Deus. A igreja não tem culpa. A igreja é entidade criada, instituída por Jesus Cristo para levar o evangelho, cumpriu a sua missão. Onde a igreja pregou o evangelho, ela não terá culpa se naquela região ou se individualmente aquela pessoa apostatou da fé. O que é apostatar? Sair da fé, abandonar, renegar a fé. Nós já falamos aqui em algum vídeo, né? Então, os confins da terra naquele tempo eram o Oriente Médio, o Oriente Próximo, a Europa e o Norte da África, como já falamos. E a igreja foi lá. Hoje, o que são os confins da Terra hoje, né? Todo o planeta. E a igreja já foi a quase todo o planeta, em séculos passados. E hoje ela vai a todos os planetas através da rede mundial de computador, né? A internet, né? Então, a igreja cumpre o seu papel pregando o evangelho. Às vezes nós deixamos de pregar para um vizinho, para alguém da família, etc. Mas de um modo geral existe a pregação do evangelho. Então a última profecia se cumpriu. No versículo 2 de Tessalonicenses 5, diz que na mais densa treva, quer dizer, como ladrão de noite, né? Aqui tem uma alegoria, né? E ao mesmo tempo uma analogia. Na mais densa treva, seus homens que não têm a luz da fé, esperarem, o Senhor virá. Que ele diz que ele virá como o ladrão de noite. Ali ele está fazendo apenas uma comparação. Não está dizendo que ele virá à noite. Mas, por outro lado, nós entendemos que em noites morais, em noites espirituais, em período sombrio, em período difícil, o Senhor virá. No versículo 3, da outra pista, diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Quando disserem paz e segurança. Olha, amados irmãos, nós temos aqui algumas informações para transmitir-vos sobre Israel, que é considerado no estudo profético como o relógio de Deus. Os fatos históricos que acontecem, fazendo a comparação com as profecias que se cumprem em Israel e na vida da igreja, é o relógio de Deus. Dá para a gente saber que horas são, que hora está chegando, se está perto do fim da tarde, se está perto do fim da noite. Esse dia, formado de noite e de parte clara, chamado a história da humanidade. Repetimos, para reforçar, o relógio é Israel, o que acontece lá. E nós temos aqui 3 informações para dar sobre Israel e cumprimento das profecias. A primeira é o seguinte: na terça-feira, 16/11/2021,
terça-feira próxima passada, né? Não foi a de ontem, a outra anterior, 7 dias antes. Na terça-feira, 16/11/21, rabinos influentes do judaísmo reuniram-se no Monte do Templo para discutirem sobre a Torá. Há séculos que não faziam isso. O templo, o Monte do Templo, qual o templo? O segundo templo. O templo de Zorobabel passou por uma grande reforma com Herodes, né? O Grande. Né? E ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. E nesse tempo, uma grande perseguição contra os judeus desapareceu como nação, o judaísmo. Israel desapareceu como nação. Voltando a ser criado um novo Estado de Israel pela ONU, né, em 1948. Muito bem. Então, os rabinos influentes do judaísmo reuniram-se no Monte do Templo para discutirem sobre a Torá, tá certo? Sobre a reconstrução do templo com a volta dos sacrifícios, como também a unção do Messias para governar Israel, o mundo e como também o templo. Esse era o assunto de debate lá. A reconstrução do templo com os sacrifícios e a unção do Messias para governar Israel, o templo, e se estender as suas influências de mundo afora. Então, diz-se também que está havendo uma tentativa, aqui está na segunda informação, né? Vou repetir, tentativa de paz estão sendo feitas através de alianças entre nações estabelecidas no território da Palestina nos tempos bíblicos. Estão querendo cessar toda a guerra e fazer aliança para, com essa aliança entre as nações estabelecidas nos territórios da Palestina nos tempos bíblicos, eles consigam, com força política e econômica, reconstruir o templo. Isso aí está sendo feito lá. Nós temos notícia de Israel. Aí, a terceira informação que temos sobre Israel é que o porta-voz do Sinédrio disse que o óleo para a unção do Messias já está sendo preparado por eles. Alguém até me disse, falando nesse assunto, alguém quis brincar, né? Brincar, entre aspas, dizendo que leva tanto tempo para fazer um simples óleo. Isso é uma força de expressão. Já está sendo construída e já está na mente para que seja concretizada a produção desse óleo rápido. Estamos na iminência de quê? Da reconstrução do templo e da unção do Messias lá para os judeus. Para nós não existe isso, né? Porta-voz do Sinédrio diz que o óleo para a unção do Messias já está sendo preparado por eles. Eu estou repetindo, consciente que estou repetindo. Meu Deus! Para eles é um Messias político que eles vão ungir. Para nós cristãos não, né? E esse Messias político que eles vão ungir irá enganá-los, e para nós ele será o anticristo. O anticristo. Aí em 2 Tessalonicenses 2:4 diz o seguinte: qual é o papel do anticristo? Ele vai ter alguns papéis, e esse aqui é um. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele se oporá, ele se opõe, e se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai se assentar como Deus, querendo ser Deus no templo de Deus. Está vendo aí? Essa profecia aqui é literal. Agora, como é que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo ser adorado? Contra Deus, contra tudo que se chama Deus, contra a adoração verdadeira de Deus, mas ele mesmo vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus. Como é que ele vai se assentar no templo de Deus se o templo não tiver reconstruído? Então a gente vê os rabinos influentes do judaísmo se reunirem lá no monte do templo e discutirem, né, a reconstrução do templo, a volta do sacrifício, e também no qual ungirão o Messias político. E esse Messias, por a ordem do templo, governará Israel e, através de um governo mundial que eles pretendem implantar, estenderá as suas influências para o mundo. É isso que estão chamando por aí, é também isso, de nova ordem mundial.
Só que eu disse, para eles o Messias político, para nós cristãos não é, para nós é o anticristo. O anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, querendo ser Deus, no templo de Deus. Amados irmãos, eu estou repetindo assim, para que fique bem inculcado em nós, fique bem gravado. A gente assimile, a gente consiga entender. Tá certo? Então, aí a pretensão deles lá, dos rabinos influentes judeus, se confrontando aqui com a profecia e por outra forma, no outro aspecto, fazendo se cumprir a profecia. Inclusive, eles dizem que vão reconstruir o templo nessa geração ainda. A pretensão é de construir o templo nessa geração ainda. Então, nós entendemos que cada vez mais se aproxima a volta do Senhor Jesus. Porque quando o anticristo estiver sentado no templo, querendo se parecer com Deus, querendo ser adorado, e já tendo tentado banir toda adoração e o aniquilamento de tudo que se chama Deus, nesse íntere Jesus Cristo virá. Nesse mesmo capítulo de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz tudo isso. Diz tudo isso. Então, essa será a última profecia a se cumprir, 2 Tessalonicenses 2:3, a última parte. Quando é a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. E no versículo 8 chama ele de iníquo. Ele é o anticristo. É o adverso de Cristo, é o substituto ilegal de Cristo. Ele vai tentar substituir a Cristo. Agora, como virá o anticristo? Nós temos aqui duas fases. Só para esclarecimento dos nossos irmãos, está tudo aqui, lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu já disse umas 3 vezes, né? Muito bem. Então, ele terá o período do anticristo, que também será incluído no período da grande tribulação, pode-se incluir isso no período da grande tribulação, será um período curto. Graças a Deus será um período curto. Porque lá em Mateus 24:22 diz, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse é o sentido, é o período curto na grande tribulação, quando vier a grande perseguição contra os verdadeiros fiéis. Verdadeiros fiéis. Tinha até pessoas que até há pouco tempo interpretavam essa profecia aqui de Jesus, dizendo que o tempo é passar ligeiro. Começa janeiro, logo chega dezembro, a gente começa a trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, logo vem sábado, final de semana de novo. Tinha gente que interpretava assim, mas não tem nada a ver com isso aí. Isso aí são os corre-corre da vida, que faz o tempo passar rápido, né? Muito bem, aí as duas fases do anticristo. Na primeira fase, ele virá como salvador da pátria, será o homem solução para os anseios políticos e socioeconômicos de toda a humanidade. A humanidade está caminhando para um estado de grande carência, de grande miséria, causado por essas pandemias e as dificuldades políticas, né? A indiferença, as irresponsabilidades, a maldade dos governantes. Está levando as nações a essa condição. Então, nesse caos, ele virá como salvador da pátria e um homem solução para os anseios políticos e socioeconômicos da humanidade. Será um governo mundial, aquilo que chamam a nova ordem mundial. Esse virá com poder, operará sinais e prodígios, resolverá os problemas e encantará a maioria. Ele encantará a maioria com isso. Que é a maioria constituída de que tipo de pessoas? Lá em 2 aos Tessalonicenses 2:10 diz que aqueles que não receberam o amor da fé, o amor da verdade, para se salvarem. Não creram, por isso que eu falei na fé. Não receberam o amor de Deus pela verdade, não passaram a amar a verdade, que é Jesus, que é o plano da salvação, que é que o homem é pecador e que tem que ir para Deus, a verdade é isso, para a sua salvação. Quem não amou isso, vai ser enganado pelo anticristo. Quem amou isso e continua nessa fé, está preparado para receber Cristo. Quem não, está preparado para receber o anticristo. Mas a sua operação é segundo a eficácia de Satanás, segundo as Tessalonicenses 2:9. Tá certo? A primeira fase vai ser isso aí.
é um salvador da pátria. Mas na segunda fase ele mostrará a sua outra e verdadeira face. E irá perseguir e se levantar contra todos. Segundo a Tessalonicenses 2,14. E com certeza exigindo ser adorado, quando fará muito mal a todos que não se submeterem à sua vontade. Isso fará parte da grande tribulação. Acho que está bem claro. Agora, Jesus tem uma palavra para nós. É que estamos na fé, na confiança e na esperança. É o Mateus 24, 22. É que aqueles dias passarão rápido. Aquele período de tribulação passará rápido. Porque naquele ínterim Jesus Cristo virá, o anticristo estará em cena, mas Jesus Cristo vai entrar em cena, e quando uma luz chega nas trevas, as trevas se dissipam. Ou seja, ele estará aqui no Ceará, a gente fala assim, aqui no Brasil, ele estará pintando e bordando. Mas aí, com a presença do Senhor Jesus, um só sopro da sua boca, ou seja, suas palavras de poder, creio que Jesus vai estar soprando, né? Não é isso. Sobre o anticristo. O anticristo que é um homem. É o filho do pecado, é o homem da iniquidade, é o filho da perdição. Mas com só sopro da sua boca, ou seja, com as palavras do seu poder, ele se desfará. E com o resplendor da sua glória, da glória de Jesus, ele será aniquilado. Trevas, né? Ele é trevas. E a treva será aniquilado pela luz. Repito, Mateus 24, 22. É que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, amados irmãos, nós temos agora aqui um apelo da palavra de Deus, ela vai nos questionar. E no primeiro questionamento é o seguinte, caro irmão ou irmão, fatos horríveis acontecerão antes da grande e plena salvação. Será naquele dia da volta de Jesus. Aquele dia, a Bíblia fala em várias passagens, ou dia da ira de Deus, ou aquele dia. Fala no dia da ira de Deus, é um dia em que Deus terá juízo com as nações e com as pessoas que não quiseram receber a mensagem da salvação. E aquele dia, porque é um dia que saberá quem é quem. E é um dia também de recompensa para aqueles que aceitaram o plano da salvação. Acontecerão antes da grande e plena salvação coisas horríveis. Mas você está na fé, confiança e esperança para que possa resistir a tudo isso? Você está? Precisa de estar em quê? Na fé, na confiança e na esperança. Na fé de quê? Do plano da salvação. Na confiança de quem? De Deus, de Jesus. E na esperança de quê? Do cumprimento das benditas promessas. O apóstolo Paulo, no começo de todas as suas epístolas, ele diz, graça e paz, irmãos. Muito bem. Você está na graça e na paz com Deus? Nós só estamos na paz com Deus quando estamos na graça. Na hora que a gente entra na graça, a gente passa a caminhar em paz com Deus. Ou seja, anda com Ele como amigo. E não temendo a Ele. Não tendo medo dEle, mas temendo no sentido de obedecer, né? Terceiro questionamento. Não tente esconder-se em lugar físico. Porque eu vi um vídeo aí no YouTube também, que diz que muitos ricaços aí do mundo estão construindo subterrâneos para escapar de tragédias naturais. Meu irmão, quem pode fugir da presença do Senhor? Está lá no Salmo 139, se eu subir ao mais alto ele está, se eu for ao mais baixo ele está, nas laterais lá ele está. Como poderei fugir da presença do Senhor? Agora lá no Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Então, se esconda em Deus, busca Deus, nos braços do Pai, nos braços de Jesus, que são os bons pastores, os braços do Espírito Santo, você estará seguro para tudo que vier e em todas as circunstâncias que surgirem. Não tente esconder-se em lugar físico, mas no esconderijo do Altíssimo. Você tem corrido para Ele? A pergunta, você tem corrido? Porque não é para ir em passos lentos, não é para ir correndo. Corra para o seu Senhor hoje. A situação está para a gente ir correndo. Lembrei agora do apóstolo Paulo, quando falava a Timóteo, lá para o final da sua segunda epístola, ele disse, vem depressa ter comigo. Vem depressa. E o Senhor diz isso para ti hoje também. Você já confessou os seus pecados ao Senhor e fez aliança com Ele? Salvação.
Então, se não tiver feito, faça isso. Seja feliz. Viva cada dia. E confiante no Senhor. Não se preocupe com o dia da manhã. Não estou dizendo que deixe de trabalhar, que gaste tudo que ganhar hoje, você gaste hoje. Não é isso que eu estou falando. É que, como disse o Senhor Jesus, basta cada dia seus próprios cuidados. Então, amado irmão e irmã, essa é a mensagem que o Senhor nos deu para hoje. Espero que ela encontre acolhida em vossos corações e que também ela, que é a palavra de Deus, lá aonde chegar, cure feridas, reanime vidas, tire vidas das sepulturas e lhes transmita verdadeira alegria, felicidade e paz em nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos abençoe. Que abençoe as autoridades na coordenação aí dessa situação ainda de enfermidades no mundo. Ilumine de uma certa forma as autoridades nas decisões políticas, socioeconômicas. Tem pessoas sofrendo aí e autoridades insensíveis, né? Então que Deus tenha misericórdia de todos nós, pelo amor do seu nome, em nome de Jesus. E caro irmão e irmã, se essa mensagem te tocou, você se lembre de outra pessoa que está precisando de ouvi-la, para que seja tocada, seja edificada, seja consolada e seja chamada para os braços do Senhor enquanto é tempo. Porque parece estranho, ou isso no mundo de hoje é estranho, dizer que Jesus Cristo vai voltar, esse mundo vai explodir mesmo, mas Ele criará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E quando Jesus voltar, isso não significa, não é sinônimo de destruição, é sinônimo de reconstrução para a vida nova, na mais perfeita felicidade e paz. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe. Então não deixe de compartilhar. E se inscreva, acione o sininho lá, receba os nossos vídeos, será bem-vindo à nossa comunidade. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.